Aula 8, exercício 1. Então aqui solicitado que calcule o gradiente e calcule a derivada direcional da função, né? no ponto dado ali. Então eu tenho aqui a função. Para calcular o gradiente, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular as derivadas parciais. Calcular a derivada parcial em x, dessa expressão aqui, ó. Derivada de 1 é 0. Derivada de x ao quadrado vai ficar menos 2x aqui, né? Tem um sinal de menos. E derivada de y ao quadrado vai dar 0. Né? Lembrando que derivar em x, né, você considera y constante, então zero. Né? A derivada de constante dá 0. Então a derivada parcial em x é essa daqui. Agora vai fazer em y. Em y, tudo que não for y é constante. Então 1 é constante, a derivada disso dá 0. X ao quadrado é constante, a derivada dá 0. E aqui vai dar 2y. Agora, só montar aí o vetor gradiente, né? A gente vai usar essa notação aqui usando o IJK, né? Os versores. Então é só trocar aqui a derivada em x que foi calculada e a derivada em y, você vai ter o gradiente. O gradiente num ponto genérico aí, xy, né, um ponto qualquer. No ponto 1, 1, muito fácil, é só trocar o x por 1 e o y por 1. No ponto aqui a coordenada xy, né? Então onde tiver x troca por 1 e onde tiver y troca por 1. Se você estiver trabalhando com 3 variáveis, aí vai ter um ponto aqui, uma terna, né, ordenada. Né? Aí teria x, y e z também. É o caso aí da letra C que vocês vão fazer. Mas tanto a letra A quanto a B, o ponto é só um par ordenado mesmo, só tem x, y, não tem z. Mas se tiver é só trocar, não tem problema. Aí só dá uma arrumada, né? Dá uma arrumada, 2 vezes 1 dá 2, né? Respeita ali o sinal. Calculou o gradiente no ponto. E para calcular a derivada direcional, é só calcular agora o produto escalar entre o gradiente e o vetor unitário. Né? O vetor unitário ele deu aqui no problema. Então você vai montar aqui, vai colocar aqui o produto escalar. É mais jogo usar essa notação aqui, né? Notação de Grassmann, né? De vetor. Você pega aqui o menos 2 e o 2 e coloca aqui, né? Fica parecendo aí um par ordenado, né? Para calcular produto escalar fica mais rápido aí fazer desse jeito. E aqui o vetor unitário. O vetor unitário, você vai pegar esse 1 meio ali, vai multiplicar, né, o raiz de 3 e o menos j, né? E aí você vai ficar com isso daqui de vetor unitário. Então é só distribuir aqui, né? 1 meio raiz de 3, vai ficar raiz de 3 sobre 2, né? E aqui 1 meio vezes menos j, vai ficar menos 1 meio aqui, né? Tem sinal de menos, e coloca aqui, ó. E aí agora produto escalar, né? Relembrando, é só pegar as componentes que estão na mesma posição e multiplicar. Aqui a componente x, né? Multiplico com a componente x. Então você vai pegar aqui, vai ficar menos 2 vezes raiz de 3 sobre 2, e o 2 vai multiplicar o menos 1 sobre 2, é produto escalar. Produto escalar não é distributiva, né? É uma multiplicação só aqui, essa aí em azul e a vermelha, né? Não distribui, multiplica uma única vez quem está na mesma posição. O menos 2 está na mesma posição do raiz de 3 sobre 2, então multiplica ali um pelo outro. E agora multiplica o 2 e o menos 1 meio. Dá uma simplificada, né? Dá para cortar 2 com 2. Aí sobrou aí menos raiz de 3 e o menos 1.